Boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Espero estar encontrando todos vocês maravilhosamente bem, cheios de Deus, cheios da presença de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sendo derramada todos os dias no coração de vocês. Que a mão de Deus esteja sobre vocês, que os anjos de Deus estejam acampados ao redor de vocês, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade de agir na mente de vocês, no coração de vocês, e que vocês estejam sempre debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Estamos hoje começando mais um culto online aqui na comunidade cristã de Sertãozinho, e eu estou muito feliz de poder entrar na sua casa agora, entrar na sua intimidade. Você que está entrando através do Instagram, do meu Instagram, do Facebook da igreja, e que vão ouvir através também do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online da comunidade cristã de Sertãozinho nessa terça-feira. Mudamos o horário, todos os cultos nossos têm sido durante a semana às 20 horas, mas por uma questão de logística até, de estratégia, para não pegarmos muitas pessoas fazendo live e acaba prejudicando um pouco a nossa conexão, de internet, que tem sido muito pesada e carregada nos últimos tempos, nós resolvemos fazer esse experimento essa semana de termos cultos às 19 horas, das 19 às 20 horas, ok? Então eu convido você para estar comigo aqui, e eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de poder partilhar a palavra de Deus com você. Ontem nós começamos uma série de ministrações através das lives e dos nossos cultos sobre família. O nosso tema é família, e hoje eu quero falar sobre o mito das famílias perfeitas. O mito das famílias perfeitas. No fundo, todos nós vivemos essa expectativa de termos uma família perfeita. No fundo, vamos ser sinceros, no fundo, nós estamos atrás de coisas perfeitas, nós geramos uma expectativa de coisas perfeitas, nós geramos no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, aquela esperança, eu vou encontrar algo que seja completamente perfeito. E eu vou dizer para você com toda certeza, sem sombra de dúvidas, não existe nada perfeito a não ser Deus. Deus é a única coisa perfeita, é o único ser perfeito, só Deus é perfeito. Sua perfeição é única no universo. Mas no fundo, nós estamos sempre buscando a perfeição. Agora é interessante que, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, Deus nos desafia a sermos perfeitos. Poxa, mas se não somos perfeitos, se a Bíblia afirma que não há ninguém perfeito, a Bíblia diz, não existe nenhum justo sequer, não existe ninguém que não tenha cometido pecado, a Bíblia diz, se alguém disser que não cometeu pecado, que é perfeito, ele já pecou e já se tornou imperfeito, só com a atitude de se autodeclarar perfeito. Então parece que a Bíblia trabalha com um contrassenso. A Bíblia diz que não tem ninguém perfeito, que só Deus é perfeito, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos exorta e nos desafia a sermos perfeitos. Pastor Arão, como pode isso? Como pode a Bíblia dizer, nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito, só existiu um varão perfeito, que é Jesus, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos desafia a buscarmos e sermos perfeitos? Como podemos trabalhar com tudo isso? Eu quero ler um texto com vocês, que está no livro de Mateus. Você que tem a Bíblia, que tem um bom hábito de anotar, de anotar as ministrações, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, vamos ler do verso 43 em diante. Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste, pois, o que foi dito? É o próprio Jesus no Sermão do Monte falando, Jesus no Sermão do Monte declarando, são palavras do próprio Jesus. Amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
e orai uns pelos outros, pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, vos digo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Veja, o próprio Jesus, ele está falando de relacionamentos, tá? Vamos entender algo. O contexto, os versículos anteriores, a partir do versículo 43, antes de nós chegarmos no verso 48, aonde Jesus nos desafia a sermos perfeitos como Deus é perfeito, o verso 43, 44, 45, 46 e 47 está falando de um contexto de relacionamento com pessoas. O texto começa falando sobre amar o próximo e não odiar os inimigos. A lei, a antiga aliança dizia: ame o teu próximo e odeie os teus inimigos. Mas Jesus está dizendo: ame tanto os seus inimigos como os seus amigos. Então está falando de relacionamento, está falando de filhos, de pais, de homens, de mulheres, de seres humanos. Está falando dos nossos relacionamentos e a necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. Jesus está se referindo aqui a uma questão de relacionamentos, nossa convivência com pessoas. E quando nós pensamos em relacionamentos e convivência com pessoas, é impossível nós não pararmos para pensar na nossa relação como família, porque não tem ninguém que conhece mais a gente, que está tão próximo de nós mesmos, do que a própria família, né? Todos nós que um dia vivemos num contexto de família, talvez hoje você more sozinho, mas você nasceu numa casa com pai, mãe, irmãos, provavelmente, né? Talvez hoje você more sozinho, uma opção de vida que você teve, mas todos nós, de alguma forma, convivemos com família. A grande maioria de vocês provavelmente estão inseridos num contexto de família, de morar com família. O esposo, a esposa, os filhos, os pais. E lidarmos e nos relacionarmos com família é um grande desafio, E nós precisamos nos amar, aprender a nos relacionarmos, a convivermos, não só na nossa família, casa, mas na família igreja, na família sociedade, com os familiares. Pensando nisso, e nós estamos trabalhando, essa semana separamos uma semana para trabalhar ministrações, pregações e lives aqui pelo online, falando sobre o tema família. Jesus disse no verso 48, sede vocês perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Puxa, Arão, como pode Deus pedir que nós sejamos perfeitos, se Ele mesmo já afirma na sua palavra que não tem ninguém perfeito e que não existe pessoas perfeitas, e que se dissermos que somos perfeitos, nós estamos mentindo? Então parece realmente um contrassenso. A princípio, quando nós estudamos a palavra, ou vemos os princípios e as leis de Deus, os seus mandamentos, Jesus está dizendo, vocês têm que ser perfeitos, mas ao mesmo tempo ele diz, mas vocês não são perfeitos. Bom, a palavra perfeitos aqui é uma palavra grega que chama teleios. Ela tem várias transliterações. Perfeito significa levado ao seu fim, ou seja, chegar ao seu destino. Ser perfeito é ser conduzido até aquilo pelo qual você foi chamado. É a palavra perfeito. Aquilo que é perfeito, aquilo que é íntegro, virtude humana, uma virtude humana de alguém que busca alcançar a perfeição, de homens adultos. Ou seja, a palavra perfeito aqui também, teleio, significa maduro, alguém que amadureceu, alguém que deixou as práticas de criança, as práticas de meninos, sem tons pejorativos às crianças, mas alguém que tem atitudes de adultos, alguém que tem uma mente mais madura, alguém que vivenciou situações, passou experiências e agora
ele já tem uma maturidade suficiente. A palavra perfeito não significa perfeição no sentido de completamente puro, sem pecados, mas a palavra está ligada à idade de maturidade. Veja, as pessoas mais maduras, mais estruturadas psiquicamente, emocionalmente, pessoas que já vivenciaram muitas coisas. Você deve conhecer pessoas maduras, não são mais crianças, elas não têm atitudes infantis mais, elas têm uma estrutura emocional equilibrada, uma estrutura mental, uma postura diferenciada. São pessoas que amadureceram na vida, né? E o tempo pode nos proporcionar isso. O tempo pode nos proporcionar muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E uma das coisas que nós podemos construir dentro de nós com o tempo é maturidade. Tem coisas que já não são mais coisas de adulto. Por isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse assim: eu não posso falar com vocês como se fossem pessoas adultas, vocês ainda são crianças, vocês discutem por coisas bobas, vocês brigam por coisas bobas, vocês têm diferença entre um e outros, vocês fazem escolhas, né? Haviam muitos pastores e líderes naquela época na igreja de Coríntios, e o apóstolo Paulo diz assim: um diz que é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Cefas. Ou seja, vocês ainda são imaturos, mesmo espiritualmente, e como pessoas, né? Vocês têm atitudes infantis, qualquer coisa vocês estão chateados. O apóstolo Paulo diz: vocês são imaturos porque há muitos ciúmes no meio de vocês, muitas discórdias no meio de vocês. Vocês são imaturos porque quando vocês sentam para comer ou para participar da ceia, vocês confundem a ceia com uma noite de bebedeira, comelanças e embriagamento. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta à igreja de Coríntios, ele diz assim: infelizmente vocês, igreja de Coríntios, vocês ainda são infantis, vocês não são maduros. A palavra perfeito aqui significa teleios, que significa alguém que amadureceu. Não significa perfeição no sentido de ausência de pecado ou ausência de erro, tá bom? Então já estou revelando para você o que significa a palavra perfeito, porque você pensa assim: bom, Deus diz que não existe ninguém perfeito, que o único perfeito foi Deus, no sentido de perfeição, impureza, ausência de impureza, ausência de pecado, alguém que não há dolo, e não existe nenhum ser humano que não tenha cometido pecados, erros e dolos, por isso somos seres imperfeitos. Mas a palavra teleios aqui está falando no sentido de perfeição, ou seja, de maturidade. E Deus nos desafia a sermos maduros, ok? Porém, é impossível que um dia em vida, nos tornemos pessoas perfeitas. E dentro dessa ótica, de termos um desafio de amadurecermos, de termos um desafio de melhorarmos como pessoas, de termos um desafio de nos tornarmos homens melhores, de nos tornarmos pais melhores, de nos tornarmos mulheres melhores, de nos tornarmos mães melhores, de nos tornarmos filhos melhores, jovens melhores. Nesse desejo e nessa consciência clara de que a palavra nos desafia a esse chamado teleios, ou seja, ao amadurecimento para que nos tornemos varões maduros e perfeitos, nós precisamos trazer isso para o aspecto familiar, com a consciência de que não existe dentro do contexto de família nenhum membro ou ninguém que esteja ocupando um lugar dentro da estrutura familiar que seja perfeita. Simples, tá? Estou partilhando com vocês nesse culto coisas simples, mas que eu acho que pode ser um divisor de águas, principalmente por uma razão. Olha que legal que eu vou dizer para vocês agora. Nós estamos de quarentena, a grande maioria de todos vocês estão de quarentena, estão tendo que ficar mais em casa, ainda que alguém aí está podendo sair para trabalhar, o seu segmento está podendo trabalhar, mas você volta, não está podendo ir para o shopping, não está podendo ir para restaurantes, não está podendo ir para praças, não está podendo, tem que evitar sair de casa, tem que ficar dentro de casa. Então, o número de horas que nós estamos tendo dentro de casa, junto dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, da nossa estrutura de família, é muito grande. Nós estamos tendo que ficar perto,
né? Muitos de vocês não estão podendo estudar, porque as escolas estão fechadas. Então nós estamos tendo que ficar dentro de casa, e isso aflora as nossas imperfeições, e isso nos leva a uma intensidade muito maior, de alguma forma muito forte, potencializou expormos todos os nossos limites e dificuldades. Quando você chegava em casa, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e ia estudar, chegava em casa à noite, era menos tempo com a sua esposa ou com o seu esposo. Agora vocês têm que estar ficando um olhando para o outro, os pais com os filhos com os pais. Então, estarmos em casa de quarentena, por que nós decidimos, por que eu senti no meu coração uma direção de Deus? Na verdade não decidimos, senti uma direção de Deus de nós trabalharmos algumas lives e cultos sobre família essa semana, porque nós estamos agora dentro de nossas casas de quarentena, sem poder sair de nossas casas, só debaixo dessa questão família. E você precisa entender algo, eu quero ser muito objetivo, a live não vai demorar hoje. Nós somos pessoas imperfeitas. O mito de pessoas perfeitas por si só, já fala, é um mito, não existe, isso não é uma realidade, não existe pessoas perfeitas. Nós somos desafiados por Jesus a sermos perfeitos como Deus, ou seja, crescermos, cada vez mais estarmos próximos de Deus, perto de Deus, mas não somos imperfeitos. E dentro dessa ótica, eu queria que você olhasse bem para mim e ouvisse o que eu vou dizer para vocês agora. Seus pais não são perfeitos. Filhos, seu pai e sua mãe não são perfeitos. Entenda isso, como você não é perfeito. Mas quantas vezes nós somos levados, pressionados, instigados dentro de nós, a olharmos para os nossos pais como se fossem pessoas perfeitas, como se eles não errassem. E é normal, eu costumo sempre dizer isso, eu gosto de usar esse exemplo. Os filhos, quando crianças, eles têm os pais como super-herói. Ontem eu fiz a live com o pastor Eduardo e ele estava contando, né? Isso aconteceu com as minhas filhas. As minhas filhas até hoje, de vez em quando falam, a Gabriela, minha filha, até hoje fala assim: o senhor é meu super-herói. Então é normal que os filhos olhem para os pais, para a mãe como super-herói, para o pai como super-herói. E é mais ou menos assim, ó. Vocês lembram daquela do Batman, né? O pai, no contexto de família, quando os filhos são pequenos, o pai é o Batman e a mãe é a Batgirl, né? Acho que é Batgirl, nem lembro direito, né? Mas aí o tempo vai passando e os seus filhos, eles vão crescendo e vão tendo mais entendimento, eles vão entendendo mais as coisas. Aí os filhos, eu por exemplo tive 3 filhas, e durante muitos anos na infância delas, elas olhavam para mim e falavam assim: meu Deus, meu pai é meu super-herói. Só que o tempo foi passando, elas foram ficando pré-adolescentes, adolescentes, jovens, elas foram percebendo que esse super-herói chamado Arão, Batman, esse chapolim colorado chamado Arão, que era o super-herói, o pai delas, por trás do Batman tinha um coringa. Por trás do Batman tinha um homem imperfeito. Não tinha só um herói, mas por trás do Arão tinha um vilão, de alguma forma, porque as minhas imperfeições, os meus pecados, de alguma forma me tornam um vilão. E com a mãe a mesma coisa. Você olha para sua mãe e fala assim: oh, minha mãe é a perfeição em pessoa. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai olhando para sua mãe e vai percebendo: pô, minha mãe não é tão perfeita como eu achei que minha mãe era. E quando nós queremos viver essa falsa ideia de que nossos pais são perfeitos, nós vamos ter muitos conflitos, nós nos frustraremos, porque nós vamos nos decepcionar. O único que não nos decepciona é Deus. E tem gente que consegue se decepcionar com Deus, muito menos não vai se decepcionar com seres humanos como eu, minha esposa, os seus pais. Nós vamos nos decepcionar, ok? Por outro lado, quando nós olhamos o olhar dos filhos para os pais, nós vemos que os filhos não podem olhar para os seus pais como pessoas perfeitas, e precisa ter consciência e ter maturidade. Nós precisamos amadurecer interiormente para entender que os nossos pais são pessoas imperfeitas, e que eu preciso separar, eu preciso olhar com misericórdia, eu preciso perdoar meus pais,
E talvez tudo que você estava precisando ouvir hoje, você que está nesse culto online comigo, é ouvir isso, porque você vem com sérios problemas com seu pai, com a sua mãe, você vem magoado, chateado, não conversa com eles, vem retalhando, vem frio com eles. Talvez você tenha sido frio com seus pais cuidaram de você a vida inteira, e porque agora você descobriu que eles não são perfeitos, que eles têm seus erros, e agora você acha justo, você não sendo perfeito, ter atitudes erradas com seus pais, e cobrar deles como se eles fossem deuses na terra, e eles não são. Por outro lado, vamos fazer a virada. Quantos pais também olham para os filhos e ficam cobrando perfeição dos filhos, como se os filhos fossem perfeitos? Eles caíram no mesmo erro. Muitos dos erros que os nossos filhos cometem e que nós ficamos muito bravos, é normal você corrigir, é normal você educar, mas quantas vezes nós não aceitamos alguns erros de nossos filhos e falhas, sendo que nós cometemos os mesmos erros, sendo que nós também pecamos e falhamos. Provavelmente os mesmos erros que seu filho tem cometido, as suas teimosias. Eu não estou aqui fazendo apologia à desobediência de filhos, você tem que corrigir, você tem que tratar como seus pais deveriam ter feito com você, das formas corretas. Ontem eu e o pastor Eduardo trabalhamos um pouco sobre isso. Porém, eu preciso entender que meus filhos também não são perfeitos, que eles têm suas imperfeições, que eles estão sujeitos aos erros, e eu preciso exercer misericórdia e olhar para os meus filhos e nem cobrar deles perfeição, porque isso vai ser um trauma para eles depois. Vão ser pessoas que vão ficar se mutilando, se autofragilizando, se cobrando intelectualmente, emocionalmente. Por quê? Porque de tanto que você exigiu perfeição dos seus filhos, e nós não podemos exigir perfeição dos nossos filhos, porque eles não são. Da mesma forma como as minhas filhas tiveram que me perdoar em muitos momentos, e até hoje tem que me perdoar, e olhar para mim mesmo, eu sendo o pai delas, um líder, um pastor, um cara maduro, o super-herói da vida deles, o provedor delas durante anos, sou uma pessoa imperfeita, elas precisam olhar, e eu também, e as minhas filhas assim com a minha esposa, olhar para minha esposa como imperfeita, como uma pessoa que não é perfeita, mas nós olharmos para os nossos filhos e saber, nossos filhos não são perfeitos, eles não são perfeitos, eles são imperfeitos, e eu preciso também ter paciência, ter misericórdia, exercer misericórdia em direção aos meus filhos que não são pacientes. E para a gente terminar essa live, a esposa e o esposo a mesma coisa. Mulheres, não existe homem perfeito e nem marido perfeito. Homens, não existe mulher perfeita e mulheres sem erros. Seu esposo tem seus limites, ele tem suas vantagens, suas qualidades, mas ele tem seus defeitos. E a sua esposa a mesma coisa. Não fique exigindo que a sua esposa seja perfeita, porque ela não é perfeita. Além de sermos diferentes uns dos outros, que é uma outra coisa que a gente podia trabalhar num outro momento, nós somos não só diferentes, nós somos imperfeitos. Então não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe filhos perfeitos, não existem pais perfeitos. E não é um contexto só, é uma realidade da sua casa, é uma realidade da minha casa. Talvez você olhe para mim, quantas pessoas mas é direto, constantemente alguém fala assim: o senhor não quer me levar para casa? Queria ser seu filho, eu queria ser sua filha. É porque se você ficar comigo lá um mês em casa, você vai descobrir que o Arão não é tão bonzinho como você pensa que é, né? A minha esposa é uma das pessoas mais próximas da perfeição que eu conheço, mas tem suas falhas, e se você ficar perto, você vai descobrir que ela não é tão perfeita. Não existe pessoas perfeitas, isso é um mito, isso é uma mentira, e isso pode, quando nós não entendemos isso pode trazer grandes transtornos e muitas dificuldades de relacionamento dentro da nossa estrutura de família, de casa. Então, essa é a live que eu queria partilhar com vocês hoje, né? Eu queria partilhar essa live e queria partilhar nesse culto online com vocês algo que eu sei que vai ser bênção para a sua vida. Não existem pessoas perfeitas, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, não existem família perfeita. Existem pessoas que devem buscar amadurecer, que é a palavra no original aqui para perfeitos é a palavra teleios, ou seja, portanto sede vós perfeitos no sentido de maduros. Vamos amadurecer, vamos crescer, vamos melhorar como pessoas,
vamos evitar a repetição dos erros, vamos aprender com os nossos erros e falhas, mas que possamos manter um nível de paciência e de perseverança, de carinho, de amor e de compreensão uns com os outros, principalmente dentro de casa. Nós não somos perfeitos, e acredite, não é só a sua família que tem problemas, todas as famílias têm, até aquelas que você acha que não tem, e até aqueles casamentos que você acha que não tem, não existe. Nós somos imperfeitos, mas temos um desafio de Jesus em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, no sentido, busquem amadurecer, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que você tenha feito na sua casa, e eu quero nesse momento, antes de orar por você, queria que você ficasse nessa live, que eu quero abençoar a sua vida, quero pedir a bênção apostólica sobre a sua vida agora, pedir que Deus derrame sobre você. Eu quero orar sobre a sua vida, quero orar por você agora, vocês que estão nesse culto online aqui na comunidade cristã comigo, e que vão assistir também esse culto depois. Antes de sair dessa live, eu queria te levar a lembrar mais uma vez, eu sei que você já sabe, e se você não tem feito, não é porque não sabe, é porque ainda não se posicionou. A importância de você ser fiel nos seus dízimos, primícias e ofertas. Nós não estamos podendo nos reunir presencialmente. Em todos os cultos que nós chegamos aqui na casa de Deus, nós temos o momento do ofertório, de entregar as ofertas, os dízimos e as primícias. E cada uma das vezes que nos reunimos aqui nos nossos cultos presenciais, você tem a oportunidade de primiciar. O que é primícias, pastor? Primícias é o que representa a sua primeira oferta de um ciclo de trabalho. Pegue o seu dia, divida por 30, pegue quanto você recebeu no primeiro dia de trabalho, separe esse valor como uma oferta de primícias a Deus. Os dízimos é a 10ª parte de tudo que Deus coloca nas suas mãos, e as ofertas é o que você sente no coração, e cada um tem uma medida, cada um sente no coração uma medida. Então eu queria desafiar você, mesmo não podendo estar presencialmente aqui nos nossos cultos, a igreja continua, né? Nós tivemos muita gente fiel nesses dias, mas muitas pessoas, um grupo significativo de irmãos da igreja foram fiéis, mas nós tivemos uma queda financeira grande. Por quê? Porque muitos, por essa situação, e nem acredito, né? Se você tem passado uma dificuldade que você não tem o que comer, aliás, se você não está ganhando, não tem nem o que dizimar, mas muitos de vocês deixaram de ser fiéis, e eu quero dizer a você, seja fiel. Se você ainda não entregou seu dízimo, suas primícias, não ofertou, muitos de vocês da nossa igreja, estou falando para as ovelhas da minha igreja, esse mês muitos de vocês não entregaram uma oferta. Pastor, como eu posso entregar se eu não estou indo no culto? Você pode fazer uma transferência, você pode ir no banco e fazer um depósito, você pode passar aqui na igreja, nós estamos ficando aqui durante as noites, pode mandar uma mensagem para mim, para os pastores, ligar para a pastora Regis e falar: eu quero entregar meus dízimos, eu quero entregar minhas ofertas e minhas primícias. Nós estamos terminando o mês, quinta-feira é o último dia desse mês, e ainda dá tempo de você ser fiel a Deus nesse mês de abril e declarar sua aliança com Deus e com a sua igreja local, tá bom? Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, e eu tenho certeza que Deus vai estar cobrindo a sua vida, guardando você e te abençoando mesmo nesses dias difíceis.